Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Pilates Espaço Lavi. Cortinas que elevam seu ambiente com sofisticação, elegância e aconchego. Com uma ampla variedade de tecidos, texturas e acabamentos, cada peça é confeccionada sob medida. Nossas cortinas unem design e funcionalidade. Contamos com tecnologia avançada, oferecendo opções de motorização e comando de voz. Carol Cortinas, referência em cortinas em Santa Catarina, transformando ambientes com exclusividade e sofisticação. Com muito orgulho eu apresento para vocês a Clínica Lapus Sanse da Brava, o lugar que eu escolhi para atender as minhas pacientes de Balneário Camboriú e Itajaí, onde eu vou exercer a minha missão, que é rejuvenescer com naturalidade, evidenciando a sua beleza autêntica. Olá pessoal, boa tarde, terça-feira hoje para você descobrir um pouco mais o seu autoconhecimento, porque o quadro hoje que vai estar iniciando a nossa terça-feira aqui no Chá das 5, que lhe convida para tomar um chazinho e bater um ótimo papo, é com a minha querida amiga Cíntia Baranek, que é trainee em desenvolvimento comportamental e vem com o seu quadro Desenvolvimento Comportamental, numa abordagem de te fazer uma pergunta: autoconhecimento é necessidade ou modinha? E eu vou pedir para ela, a especialista dessa ferramenta maravilhosa, que é o DISC, que vamos abordar, né, Cíntia? Que bom tê-la aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de uma ferramenta que eu tanto amo. Exatamente, a Cíntia já falou do Enneagrama e outras possibilidades de descobrir o autoconhecimento, né, Cíntia? E de fato, vamos desmistificar que muitas pessoas ficam falando autoconhecimento. É usado muito a palavra autoconhecimento, né? De fato, a gente precisa saber, né, e buscar atrás dela também, mas não pode virar uma modinha, tem que ser uma necessidade com a ferramenta adequada, né? Isso mesmo. Eu tenho um case recente de uma profissional que passou por uma outra profissional que não trabalhava com DISC. E ela identificou essa profissional errado. E essa profissional incorporou aquele perfil e quase perdeu até o casamento. Uau. Porque ela falou, não, eu sou um D de dominante, já vamos entrar aí nos nomes, né? E ela incorporou. E ela não era um D, ela era um CS, que é conformidade e estabilidade. O C é um pouco mais firme também, mas ele não chega com comportamento de D. Então ela começou a atuar isso frente aos negócios, frente à família, frente ao esposo, e queria ser um pouco dominante. E o esposo também era dominante. Começou a ter conflitos. Então, e essa identificação precisa ser correta, com um profissional correto, idôneo, né, que tem informação adequada, né? E daí o que acontece quando você já se identifica errado, né? Alguém identifica por você, fala teu perfil é tal. Aí você começa a queimar a ferramenta, né? Se torna uma modinha, todo mundo acha que sabe tudo, né? E muitos poucos investem nessa formação, porque não é uma formação barata. Então você precisa ter esse conhecimento, precisa estar em escolas boas. A minha escola é de
Curitiba, que eu participei, é iTalent. Eu uso a ferramenta deles, o teste deles. Então, tem toda a base de um teste que eles fazem pelo sistema, não é Excel. Então, fique atento se você está utilizando o teste em Excel. Vai dar problema. Vai dar problema, e a gente está falando de uma ferramenta que é para a gente se descobrir como um todo. Isso. E isso é muito importante. Descobrir de verdade quem somos. O autoconhecimento não é apenas uma palavra que devemos usar como um clichê, né, como algo de tendência. Deve ser realmente examinada nas vias de fato, né? Cíntia, eu gostaria que então hoje você explicasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores essa ferramenta em específico que você vai abordar no episódio, que é o DISC. Ok. O DISC é um teste de comportamento, né? Ele vai mapear todo o comportamento dessa pessoa, vai trazer 3 etapas. A sua essência, como você é como essência, e essa essência ela não muda, né? Ela pode ter uma modificação dependendo do estresse que você estiver tendo no ambiente, e depois vem a parte de consciente ou inconsciente, o seu estado como você está, ou por exemplo, um chefe veio e te deu um comando, aí você precisa trazer mais resultado para a empresa, dar mais resultado para a empresa, então você observa que precisa ser mais dominante, mais executor, entregar mais, então ali pode ser inconsciente ou consciente, vai sair isso também. E depois o resultante, que é a mescla dos dois, tanto o estado de essência, o estado de inconsciente ou inconsciente, e o resultado como que é o seu comportamento verdadeiro, como você está agindo e você às vezes nem percebe. Então o DISC ele traz esse mapeamento de comportamento, por isso que ele não pode ser feito em Excel, novamente repetindo, ele precisa ser feito através de um teste idôneo, verídico. Nesse teste, Fábio, a gente também consegue observar se a pessoa está tentando burlar o teste. Que interessante isso. Super. Teve uma executiva que ela queria mostrar que ela era boa em tudo. Que o DISC, que depois a gente vai falar, né? Ela era boa em tudo. E ela queria mostrar para o executivo principal da empresa. E aí ela tentou burlar o teste e apareceu lá, né, uma situação que eles mostram, o sistema mesmo mostra. Ela tentou burlar, verificar se é problema pessoal ou se ela já está em tratamento psicológico. Então o DISC ele mostra, um DISC bom, né, um teste bom. Claro. Ele mostra isso, olha, eles têm base, eles são estudados, né, o sistema para poder criar. Então por isso que eu condeno quem usa em Excel, né, porque é uma ferramenta poderosíssima. E o Excel não vai detectar se a pessoa está burlando, né? Isso. Por isso essa necessidade de usar a ferramenta adequada, porque nós estamos falando da sua vida, né? Então, autoconhecimento vai aplicar na qualidade da sua vida. Por que tentar burlar, né? Se a gente sabe que isso futuramente, como você passou uma case, pode prejudicar um relacionamento amoroso, um relacionamento de trabalho, na parte social, inclusive até intrapessoal, né? A pessoa fica naquela punição. Poxa, mas eu não sou essa pessoa. Por que eu coloquei isso? Isso mesmo. É fantástico. Isso já aconteceu também. Eu imagino. Várias vezes, né? Sim, algumas vezes, alguns candidatos, até que a gente faz processos seletivos, ou executivos mesmo, estão um pouco perdidos na empresa. Às vezes eles não se encontram e a gente consegue pegar isso também. Não no estado essência, mas no estado ali inconsciente ou consciente. Porque possivelmente ele está com alguma coisa que não está legal dentro dele, e se ele é sincero na hora... ele responde, a gente consegue pegar e consegue trabalhar com ele. Até fica uma curiosidade, né, Cíntia? O que você pode passar da pessoa que tenta burlar? Claro, nesse caso que você passou da funcionária, era porque ela queria talvez subir um degrau a mais na empresa, tudo mais. Mas em outras situações, porque se ela já vai buscar uma ferramenta, né, do DISC para realmente buscar esse autoconhecimento, eu acredito que, né, pelo menos com esse primórdio de estar evoluindo, porque alguma coisa não está fazendo o movimento da roda acontecer, né, qual é a necessidade de estar fazendo isso? É a perfeição. A pessoa quer ser perfeita e quer mostrar, quer acreditar que ela é perfeita. E nesse caso, por exemplo, ela era uma pessoa muito religiosa ao extremo, né? Ela colocava muito a questão de santos, né? Nada contra e nada a favor também, mas ela se colocava muito como uma postura de santa. Uma pessoa extremamente religiosa, a roupa dela, a vestimenta era totalmente voltada para isso. Era uma excelente gestora, muito voltada para resultados, mas a parte da inteligência emocional, o gerenciamento emocional dela, ela não conseguia conduzir. E aí foi que a gente caminhou para psicólogo, com muito amor, com muita cautela, tratando com ela. E hoje ela está evoluindo, mas precisa ser acompanhada. Então, a gente, além de trabalhar com o DISC, eu não encaminho, por exemplo, para algum terapeuta. Eu entendo que o cliente precisa, né, para montar
um plano de desenvolvimento individual dele e falar, ó, você precisa de uma psicóloga assim nessa linha. Tu precisa de um terapeuta que vai tratar isso. Né? Então, por isso que a gente trabalha muito com executivos nessa questão da aplicação do DISC. Sim, por isso que eu acredito que essa pessoa que esteja burlando, ela precise muito mais do que ela possa imaginar, né? E esse respeito que você tem com o ser humano e com a pessoa é o caminho ideal para poder assim estar levando no norte correto para ela poder buscar e se aceitar, digamos assim, né? Primeiramente ela precisa se aceitar como ela é para ela poder evoluir. Sim. E falando nisso, são todas as pessoas de fato que precisam? Quais são as pessoas que precisam? Todos precisamos entender o nosso perfil e entender nosso gerenciamento emocional. Eu não gosto do inteligência emocional porque nós somos inteligentes por natureza. Sim. Nós precisamos gerenciar o nosso emocional. Então, entendendo o meu perfil, no que eu sou bom e no que eu não sou bom, eu consigo evoluir. Mas se eu não entendo, como que eu vou melhorar? Eu vou ficar sempre naquela mesmice, naquela mesma situação de estar me sabotando diariamente, não entendendo o que eu preciso fazer para evoluir. Maravilha. E existem vários perfis, inclusive, né? Sim, nós temos o D, o I, o S e o C, são 4. Tá. Então você tem todos, Fábio, tá? Mas tem um que é mais, que é a sua essência. Que predomina. Predomina. Né? Então, por exemplo, nós temos o dominante, que é o perfil executor, ele é muito voltado para resultados, normalmente são perfis de líderes, né, que querem resultados a todo custo. Né? Temos quando ele não é desenvolvido. Quando ele é desenvolvido, ele entende que existem pessoas, né? Que existe um processo. Nós temos o I, que é o comunicador, é um excelente líder voltado para a gente, mas muitas vezes ele não espera resultado, ele não busca resultado, porque ele gosta muito de comunicar, de influenciar. São perfis normalmente de palestrantes, de comunicadores, né? Então eles gostam de gente. Tá. Eles precisam olhar um pouco mais para resultados, que eles acabam não colocando valor nisso. Aí nós temos o estabilidade, que é o perfil de são planejadores, são pessoas mais calmas, mais pacatas. Até ao falar eu sou mais tranquilo, né? Perfil do meu esposo, por sinal, né? Então eles fica na velocidade 1 do áudio. Isso. Eu já vou na 2, né? Porque eu não, amor, então, bem mais tranquilo, mais de boa, né? Um perfil que fica mais planejando. E o que acaba acontecendo? Ele esquece de executar. Né? Porque ele fica pensando se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, né? Com toda aquela paz, né? Interior e exterior. Às vezes interior nem tanto, porque ele está explodindo de ideias, querendo fazer executar, mas dependendo do perfil de apoio dele, se não ajudar, ele para. O C é o perfil conforme, é o perfil analítico, é uma pessoa de fatos, dados, que não gosta de papo, ela gosta de... Cadê a planilha? Ação. Ação. Vamos fazer, vamos analisar isso daqui para a gente executar. Né? Então nós temos o predominante e o perfil de apoio. Né? Então esse apoio ele pode te ajudar, como ele pode te estragar. Interessante descobrir isso, né? Inclusive descobrir o nível de cada um. Né? Porque como você comenta, temos um pouco de cada e cada um está num nível, né, Cíntia? E baseado neste nível, se eu quiser fazer uma mudança no meu perfil, tem essa possibilidade? Tem sim. Dentro do nosso sistema, nós temos 4 gráficos. E naqueles gráficos eu consigo entender qual o nível que tu tá. Ótimo. Analisando a essência, o estado de consciência e o seu estado normal e o gráfico de mudança. Ali no gráfico de mudança eu consigo entender até se você vai ficar doente. Olha, Cíntia, que interessante. Super. Bem profundo, então. Bem profundo. Então, ali eu consigo entender se essa empresa, esse negócio está te causando estresse, se não está, ou se precisa desse estresse, né? Então, por exemplo, você pode ser um perfil, Fábio, I, comunicadora, S, que é uma pessoa mais calma, mais pacata, mais planejadora. Então, você fala, Cíntia, eu preciso atingir mais resultado. Eu quero melhorar minha parte financeira. Eu quero trazer mais resultados para a minha empresa. Então, a gente vai ter que ativar o D. Se o D estiver muito baixo, a gente começar a subir ele, pode te causar uma alergia, uma gripe, alguma coisa que começa a incomodar o seu comportamento. Então, a gente precisa acompanhar isso junto, dependendo da situação, com o médico. E você ser muito clara com o médico, integrativo, por sinal, porque o outro não vai entender. Olha, eu estou fazendo esse trabalho, preciso trazer mais resultado para minha empresa, eu vou subir esse perfil, qual vitamina que eu posso tomar? Sim. Então, a gente faz isso em conjunto com o médico. Que interessante. Ou com um psicólogo que possa te dar esse suporte, dependendo da situação, se for algo emocional. Ter um entendimento junto com a ferramenta, né? Para fazer esse alicerce junto com você. E muito interessante. E existe uma idade que eu possa começar a querer, a descobrir o meu autoconhecimento? Ou não, eu preciso estar numa fase mais madura para isso acontecer? Eu penso que o DISC
começa a partir de 18 anos, que daí você já começa a ir para o mercado de trabalho. Certo, já é interessante. E daí ali no final do relatório eu vou colocar quais cargos que é melhor você estar buscando. Que por muitas vezes se tem ainda dúvida nessa idade. Sabemos que sim, né? Ainda mais a geração que acontece agora no momento, a dúvida permeia maior ainda, até porque temos infinitas possibilidades, novas profissões e muita informação também. Isso é muito bom a gente saber, inclusive como mãe, né? Sim. Fica aí ótima dica para você que está assistindo, é mãe e já quer estar auxiliando o seu filho que está com dúvida. Aproveita e faz para você também buscar o seu conhecimento maior com a ferramenta Disque com a Cíntia, que a nossa produção está deixando o Instagram para você estar acompanhando ela também lá pelas redes sociais e tirar todas as dúvidas. Cíntia, eu fiz o Disque, não gostei do meu perfil, e agora, o que eu faço? Agora nós vamos precisar de desenvolver. Nem sempre a gente gosta do que a gente escuta. Exato. Eu tive uma situação que a profissional ficou 2 dias sem falar comigo, depois que ela recebeu o feedback do perfil dela. Eu falei, o que aconteceu? Você me deixou no vácuo e tudo mais, não veio pro curso. Ela falou, eu precisava me encontrar, eu precisava conversar comigo, porque essa frase pegou. Essa frase buscou ela para um norte da vida. Isso mesmo. E tu pode, então, baseado nisso, contar para nós aqui do Chá das 5 que o Disque coloca ou tira de uma caixinha? Depende, se você quiser ficar dentro da caixa ali e olhar só pro teu umbigo, tu pode também. Desculpa, tô sendo bem direta. Óbvio. Mas qual que é o objetivo do Disque? É você entender o teu perfil comportamental, como você funciona, os pontos positivos e negativos, e impulsionar. E falar, eu sou assim, ok, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso buscar dos outros perfis? Preciso entender dos outros perfis para me desenvolver. E aí você consegue entender não só o seu, mas das outras pessoas. Tu começa a observar, se você falar daquele jeito, tu vai machucar aquela pessoa. Se falar daquela certa forma, a pessoa já vai atingir a ferida dela, né? Porque ali dentro do Disque também a gente vai falar de feridas. Ah, com certeza, porque tem que mexer com um todo para poder buscar a evolução. A vida não é só flores, né? Por muitas vezes a gente tem que quebrar o espinho para daí depois poder nascer e florescer a flor. Inclusive, eu quero que você de casa acesse o Instagram da Cíntia e faça uma pergunta para ela correlacionada ao seu autoconhecimento. Tire uma dúvida pontual, uma experiência para de fato saber se você se autoconhece como pensa que se conhece, porque isso também acontece, né, Cíntia? Às vezes a gente acha que tem conhecimento sobre nós, mas por muitas vezes é apenas ilusão. Isso, e a gente não entende nosso potencial. E aí nós não ganhamos dinheiro, nós não somos felizes, não temos realização, não temos sucesso profissional, porque a gente acha que aquilo nos satisfaz, sendo que é algo superior. E você muitas vezes não está vendo, porque está no seu inconsciente. O que você pode passar para, de fato, a gente tá fechando a nossa conversa de hoje, na questão do impacto da vida da pessoa, quando ela não tinha o Disque como uma ferramenta que ela usava, né, e agora ela tem. O Disque é um mapa. É um mapa que você pode dar a direção para ele. É você que vai dirigir esse carro dentro desse mapa. E aí, como que você quer para sua vida? O que você quer para sua vida? Qual direção que tu quer dar? Tu quer ser feliz, tu quer ter saúde, tu quer ter realização, quer ter dinheiro no bolso. Isso tudo diz que pode trazer. O autoconhecimento pode trazer. É a base de tudo. É a ferramenta mais poderosa que Deus nos deixou. Com certeza. Para nos deixar felizes e realizados, sabendo quem nós somos, o que nós buscamos, o que nós esperamos, qual que é o nosso propósito de vida. Então, diz que é um mapa. E você pode mesmo dirigir esse veículo dentro do seu mapa. Como ela já própria conota aqui, né? Sendo um mapa, a gente já tem todas as coordenadas, isso já fica meio caminho andado do que a gente deve, o que a gente não deve, o que vamos aprimorar. Inclusive até fica uma curiosidade, Cíntia, eu faço Disque agora, com 40 e tantos anos, ou uma pessoa que faz com 20 e poucos anos. Daqui mais um tempo é interessante refazer esse Disque, porque a gente muda, não é? Fábio, tu é muito inteligente. O ideal é fazer de 6 em 6 meses. Ótimo! Porque nós nem sempre estamos vivendo a mesma situação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma vida mais monótona, mais pacata, mas nem sempre ela vai ficar. Claro. Por exemplo, a minha situação mês passado, meu cachorrinho, né? Um dos meus filhos pets adoeceu e eu fui pro meu estresse. Então, se eu fizesse o meu teste, eu entenderia algumas situações, né? Então, quando você passa por situações que te machucam, fazendo o teste ali, dependendo da situação, ele vai sair. Né? Por exemplo, se eu tomo um remédio psicológico muito forte, não é bom fazer.
Olha só. Não é bom fazer, porque Ótima dica. vai dar problema, vai ter alguma questão ali. É importante eu saber dizer quais remédios tu tá tomando, esse. Então, assim, nós vamos esperar mais 6 meses para fazer. Interessante. Então, é importante você saber fazer de 6 em 6 meses, para você saber qual momento que você está vivendo e o que você pode estar buscando como solução ali. Ou seja, na anamnese, a primeira conversa que você tem com a pessoa, o seu futuro cliente, você já vai pautar todas essas questões, né? Se está sendo medicada, se está tendo algum problema mais intenso, para daí talvez dizer para ele, não é o momento adequado para você fazer. Isso mesmo. Tem essa possibilidade grande, então, isso acontecer, né? Sim. Fica para você de casa, então, estar ciente e sabendo que o bom profissional faz isso, não apenas indica uma ferramenta para vender o trabalho dele e aí realizar um disque que se diz verdadeiro. Isso é muito importante a gente ressaltar. Por isso que eu gosto do Chá das 5, que sempre vem profissional, sério, que vem abordar o seu conteúdo com veracidade para implementar e explanar a sua vida também com qualidade. É isso que vem fazendo sempre o quadro da Cíntia aqui comigo no desenvolvimento comportamental. Cíntia, adorei esse bate-papo. Espero ansiosa para a próxima edição para a gente dar uma sequência e poder amplificar a consciência das pessoas que o autoconhecimento, sim, não é modinha, mas é uma base necessária e pontual para a nossa vida. Obrigada, minha querida, por hoje. Eu que agradeço pela oportunidade novamente. É sempre um prazer tê-la aqui. E agora a gente vai dar aquele break rapidinho, mas você já sabe que vamos dar uma sequência agora falando sobre nutrição. E as férias, né? Estamos linkados ao mês de julho. Vamos conversar um pouco mais com a nossa entrevistada, que daqui a pouco eu apresento para vocês. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago. Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Pilates Espaço Lavi.
Cortinas que elevam seu ambiente com sofisticação, elegância e aconchego. Com uma ampla variedade de tecidos, texturas e acabamentos, cada peça é confeccionada sob medida. Nossas cortinas unem design e funcionalidade. Contamos com tecnologia avançada, oferecendo opções de motorização e comando de voz. Carol Cortinas, referência em cortinas em Santa Catarina, transformando ambientes com exclusividade e sofisticação. Com muito orgulho eu apresento para vocês a Clínica La Puissance da Brava, o lugar que eu escolhi para atender as minhas pacientes de Balneário Camboriú e Itajaí, onde eu vou exercer a minha missão, que é rejuvenescer com naturalidade, evidenciando a sua beleza autêntica. Dando sequência então à nossa terça-feira, como falei para vocês antes do break, vamos falar sobre nutrição com a nossa convidada nutricionista, a Rose Borba. E ela vai te trazer muitas dicas para essa época de férias, perfeitas para não ter desculpa e manter o seu hábito de vida saudável. Que bom te receber hoje aqui, minha querida, abordar, né, um pouco mais dicas para as famílias, mães e filhos adolescentes que estão também na época de férias, né? Falar das férias, dos filhos, mantendo a saúde principalmente, né? Mantendo o prazer na alimentação. E, Fábio, é um prazer estar aqui novamente, né? É sempre muito gostoso e falar sobre nutrição, né? É minha paixão, então é sempre um prazer realmente. É isso mesmo. E falando sobre férias, né? É uma coisa que eu gosto muito de dizer sempre é que prazer e saúde não são opostos, né? Eles andam juntos, então a gente precisa de equilíbrio. Perfeito. E as férias é um momento, né, de a gente estar com a família, de se reconectar, de se reenergizar, né? Mesmo nas férias de julho, que é umas férias, são férias mais curtinhas, né, que a gente está com as crianças e tal. Mas sim, a gente consegue, né, manter o equilíbrio durante as férias, até porque sair da rotina é uma coisa normal, porque não vai acontecer somente nas férias, né? Vai acontecer em diversos épocas do ano, né? Épocas do ano, exatamente. Então a gente tem que aprender a fazer esse equilíbrio, né, entre as eventuais adversidades do dia, da vida que vão acontecendo, e a gente manter o equilíbrio com a nossa alimentação e com nossos hábitos saudáveis, né? O que a gente não pode é confundir o modo férias com, né, não vou fazer mais nada, não vou me cuidar. Esse que é o time perigoso, né? É verdade, né, Rosa? A gente vai abordar agora no decorrer da nossa conversa. Tem uma linha tênue entre ficar um período e entre começar a se relaxar sobre isso, né? Então, é uma linha tênue que a gente tem que tomar cuidado. E muitas mulheres, acredito que, Rose, quando agora os filhos começam a entrar nessas férias escolares e tudo mais, ou também, né, seus esposos, quando tiram algumas férias, agora vamos falar da parte de trabalho corporativa, vão viajar por muitas vezes nessa época do ano com toda a família e tudo mais, fica um pouco culpada, né? E agora, como é que eu vou fazer? Vou sair da rotina, vou viajar, um monte de gente, ou vou começar a ter mais tempo para fazer almoço para todo mundo? Como é que tu pode passar essas dicas? Exatamente, isso vai acontecer com a maioria das mulheres, principalmente as que têm filho, né? Exatamente. Porque as mulheres com filhos já estão mais sobrecarregadas, né, com a rotina diária, e quando tem as férias ainda se sente culpada porque acha que aquele é um momento que ela precisa se dedicar totalmente para os filhos. E nem sempre é assim, né? Claro que a gente pode se dedicar para os filhos, mas também é importante o nosso autocuidado. E o importante, eu acho, no caso da família, quando a gente tem filhos, é fazer disso uma oportunidade para, sim, fazer com que a família se reconecte ainda mais com hábitos saudáveis, né? A gente pode, as mães, né, podem usar esses momentos para cozinhar com os filhos, que é super importante, né? É um momento de ensinar o seu filho a ter uma boa relação com a alimentação, com hábitos saudáveis. Tu sabes que essa é uma das coisas que eu mais
percebo no consultório adultos que não têm uma boa relação com a alimentação. Olha. E isso acontece lá na infância. Então essa é uma época muito boa para as mães se conectarem mesmo com os filhos na cozinha, né, ensinando o valor dos alimentos, ensinando a cozinhar, a melhorar essa relação, que não precisa ser aquela obrigação, né? Ai, você tem que comer isso hoje. Não, aprende, hoje não come semana que vem. É interessante você estar abordando, né, os adultos que não se correlacionam com a alimentação. É devido a uma infância que não teve uma aproximação, então, Rose, com essa alimentação saudável, digamos assim, ou como praticar o seu próprio alimento? Com certeza, porque assim, eu falo que a gente às vezes não se alimenta direito, não tem uma conexão. Sim. Tu come por comer. Você não presta atenção naquilo que você está comendo, quais os benefícios daquele alimento, né? Certo. Então assim, isso já vem da nossa infância, porque muitas vezes a gente foi obrigado a comer algo sem entender o porquê estava comendo, né? E aí leva aquela bronca daquele alimento para a vida inteira, né? Então se em casa a gente aprende a cozinhar, eu acho que é um momento bem importante. Fazer um bolo, por exemplo, a mãe pegar os filhos e fazer um bolo. É maravilhoso. Coloca uma fruta no bolo, explica para o filho por que está colocando aquela frutinha, que vai ficar mais gostoso, que é mais saudável. É um momento importante de fazer com que a família desligue do resto todo e se concentre ali, né, em fazer algo juntos, gostoso e ao mesmo tempo saudável, né? Já que é um time realmente de relaxamento, que é férias, né? Estarmos todos juntos em família, momento para buscar a qualidade de vida, essa qualidade de vida tem que vir associada também com a boa alimentação, né, Rose? E isso já fica essa ótima dica para poder estar praticando, né? E ensinando aos seus também a fazer parte dessa roda da boa alimentação. É porque uma coisa que eu sempre falo também é que nós mães, quando nós resolvemos ser mães, né, quando nós optamos por ter filhos, nós seremos exemplos para eles a vida inteira, né? Quando nós pensamos em engravidar, a gente precisa se preparar com a alimentação para ter uma ovulação mais fértil, a gente precisa se preparar para a amamentação e para depois que essa criança nascer, né, a gente tem que se preparar também com a introdução alimentar. E mesmo que quando nossos filhos forem adultos e eles não tenham tantos hábitos saudáveis, eles vão até comentar, eu não me alimento bem, por exemplo, mas os meus pais se alimentam. Já faz uma associação positiva. Por quê? Porque você foi exemplo para ele. E tem que cuidar nessa época de férias também, né, Rose, para não estarmos nos sobrecarregando. Como é que você pode passar essas dicas? É fazer isso de uma forma leve, né? Levando isso para uma forma mais intuitiva, mais na brincadeira, né? Aproveitar as férias para as crianças fazer passeios, né? Fazer passeios saudáveis, né? Que vão fazer com que as crianças tenham vontade de andar, conhecer trilhas, ir para a natureza, né? E aí faz lanchinho, faz piquenique, olha, tem tantas oportunidades para essa conexão, sabe? Tem muitas oportunidades para que isso seja leve também. E não, a mãe não precisa se culpar, que é um momento que ela precisa estar ali, ela precisa cuidar o horário. A gente não está numa rotina, a gente não precisa manter aquela rotina de horário de alimentação, mas sempre buscando equilíbrio. A dica que eu percebo, né, Rose, bem clara e explícita aqui que você passa para os nossos telespectadores do Chá das 5 é justamente isso, né? Ter uma alimentação saudável sem se sobrecarregar nessa parte regrada dos horários. Nesse time a gente pode relaxar um pouco, porque a gente tem que cuidar, não relaxar na parte da alimentação. Exato. A gente não precisa ser 100%, né? Com um plano alimentar rigoroso, rígido durante as férias, né? A gente pode se equilibrar. Se eu fiz uma viagem, né? Minhas férias, eu vou fazer uma viagem com minha família. Eu vou para um local que tem uma culinária diferente, tem algo gostoso. Eu quero experimentar isso. Eu devo experimentar. Não é justo eu fazer um passeio, algo gostoso com a minha família e eu não vou comer porque isso não faz parte dos meus hábitos diários. Não, eu vou aproveitar. Porém, eu sempre vou fazer boas escolhas. Minha sugestão, pega uma porção, divide com o marido, com o filho, com um amigo, não deixa de experimentar, mas divide. Sim, né? Experimentar. Isso. E aí volta aquilo que eu falei, quando a gente tem uma boa relação com o alimento, tu vai fazer isso consciente, tu vai saborear aquele alimento, não vai comer aquilo com pressa de qualquer jeito, não, você vai, mesmo que seja uma porção menor, você vai sentir o gosto, o sabor, vai comer com prazer, né? Isso vai te deixar mais leve. Então, são
mesmo o cuidado, né? São os detalhes minuciosos, mas que fazem toda a diferença. Muita diferença. E sim, em algum momento, no almoço me passei, comi demais, sei lá, estava muito gostoso, eu exagerei na quantidade. Então, à noite eu vou ter um pouquinho mais de cuidado. Outra coisa importante, principalmente quando a gente viaja, são os cafés da manhã de hotéis, né? Maravilhosos, tentadores, né, Rosê? Não tem como a gente não aproveitar, né? Ir para um bom hotel, ter várias opções e a gente não aproveitar, né? Exato. O que eu sempre aconselho? Primeiro, faz o teu pratinho de frutinhas, come a tua proteína, come algo mais parecido com o teu café da manhã, né, habitual. E aí depois que você fez o seu café da manhã habitual, aí sim, você vai lá e escolhe o que é de mais gostoso que tem e coma sem culpa, não tem problema. Não deixa de viajar, não deixa de passear, faça num tempo relaxado, é isso que a Rose vai estar passando para você. Tire esse relax realmente para estar relaxando, mas siga as dicas para não perder a linha na alimentação. Esse é o ponto crucial. O tempo, a diversão, o relaxamento deve estar acontecendo. Aproveitar, né? Exato. Porque mesmo que sejam umas férias mais curtas, como é o caso de julho, é um período que a gente precisa aproveitar. E é tão gostoso também quando a gente consegue aproximar com todos nessa época invernal. Às vezes também vai se viajar para lugares quentes, de praia, mas se fica por aqui também numa parte mais inverno, que quer cuidar um pouco mais também de estar próximo dos seus, com o frio, nessas nossas séries maravilhosas que temos também, ótima opção. Também, né, fica essa deixa para estar cuidando sempre da alimentação e curtindo a família. É aproveitar, né? Por que não tomar um chocolate quente? Mas divide com o esposo, divide com o filho. Fica a dica. Fica a dica, sempre. E dá para fazer opções gostosas também. Até para fazer em casa um chocolate quente bem gostoso, dá para fazer em casa, né? Com outros ingredientes também, que não tão calóricos. E fica super gostoso. Então, assim, hoje a gente tem muita facilidade de aprender receitas, né, saborosas e mais saudáveis. Às vezes uma pequena substituição numa receita já faz muita diferença. Inclusive, né, Rose, pessoal, sigam a Rose no Instagram, que ela tem algumas dicas lá de receita, não tem? Inclusive no Dia dos Namorados eu postei uma receita de chocolate quente que é, olha, saborosíssima. Podem fazer, porque é maravilhosa. Que fantástico. De vez em quando você bota nas redes sociais para as pessoas estarem em casa também acompanhando. Ótimas dicas que vocês podem substituir por algo que vocês queiram comer. Tem a parte palatária lhe convidando para fazer isso, mas de uma forma menos calórica. Exato. E hoje dá pra gente fazer coisas gostosas, muito saborosas, com poucas calorias, né? A gente tem aí uma gama de ingredientes, de alimentos maravilhosos para isso, né? Isso mesmo. Rose, e aquela linha que nós comentamos lá no começo do programa, é bom a gente estar reforçando para os telespectadores do Chá das 5, né? Que tem que cuidar quando a mente fica perigosa e fica dizendo que depois eu vou compensar. Agora eu estou de férias. Legal, a gente está dizendo para você continuar de férias, com o tempo relaxado, mas vai comendo muita caloria. E aí que mora o perigo, né? Depois eu compenso, depois eu compenso. O que você pode passar para os nossos telespectadores sobre? Então, esse pensamento do depois eu compenso, ele é muito perigoso. Porque quando a gente pensa assim, é muito fácil a gente exagerar. Que depois eu compenso e vou aproveitar que eu estou de férias, então agora eu vou comer tudo que eu tenho vontade. Isso, depois que passar as férias, que você voltar para casa, vai gerar um sentimento de culpa. E aí é muito mais difícil, porque é um gatilho para você voltar para os seus hábitos, né? Então, novamente, né? Se nós mantivermos, né? Mesmo no período de férias, aproveitando com equilíbrio, comendo as coisas, não deixando de aproveitar. Quer comer um sorvete? Come seu sorvetinho. Escolhe aquele que você mais gosta, né? Então, não tem problema. Isso, o que a gente não pode mesmo é, né, deixar que esse período de férias a gente faça de qualquer jeito, que a gente não se cuide, que a gente não tenha o autocuidado, porque o autocuidado é um carinho que a gente tem com a gente. Exatamente. Né? Então, o colocar o pé na jaca é muito caro. É muito caro e é totalmente esqueceu de ti, esqueceu da tua saúde, esqueceu da sua pessoa. Exato. Você está se desleixando, é a sensação que dá. Vou botar o pé na jaca, é se desleixar um pouco. Esqueceu da volta, né? Exatamente. Que quando a gente voltar vai ser mais difícil voltar para a rotina, né? E uma coisa até que eu queria comentar, assim, que é muito importante para as pessoas que viajam. Eu viajei recentemente e eu percebo isso nas minhas viagens, porque eu levo isso como... uma risca, né? Algo sério. Planejo
né? Por exemplo, minha viagem vai durar quantas horas? Eu vou ficar quanto tempo no aeroporto? O que eu tenho para comer no aeroporto? Como que eu vou chegar num determinado local se eu não me alimentar bem? Isso é muito importante. Então, claro. Eu vou ficar no aeroporto fazendo uma conexão 3, 4 horas. Eu vou comer só fast food, eu vou comer só pizza, né? Não, eu preciso pensar em uma alimentação que vai me deixar com energia para que eu chegue no meu destino descansada. Com energia, a alimentação vai fazer muita diferença no como eu vou aproveitar os primeiros dias das minhas férias. Perfeita colocação, Rose, porque muitas vezes as pessoas chegam cansadas do próprio descanso de férias, mas também está implicado no modo e na qualidade das férias que ela está tirando. Exato. Então, assim, se eu já me alimentei bem durante a minha ida, a gente não precisa ser, aeroporto é caro. Realmente é um pouco mais caro, mas não vale a pena eu gastar um pouquinho mais e me alimentar muito bem e aproveitar muito melhor as minhas férias ou retornar para minha casa muito melhor? Sim. É tudo uma questão de organização. A gente pode comer um omelete, você pode comer um sanduíche, você pode comer uma comidinha, ao invés de ficar beliscando aqui e ali, né? Exatamente, perfeito. Essa fica a tua visão como nutricionista, inclusive, né, que para poder aproveitar as férias com qualidade de vida. Exato. Já chega num local... Super bem, chega descansado, porque por mais que o nosso corpo físico ele esteja cansado de uma viagem, se nós estivermos bem alimentados, nós vamos ter energia. E aí você quer diminuir essa queixa no teu consultório, né? Exato. As pessoas voltando de férias e falando, Rose, por favor, me ajude a voltar de quando eu fui viajar. Exato, eu fiz até um manual, fiz um e-book para meus pacientes, para elas entenderem, né, quais os passos, o que é importante nas viagens, para que realmente aproveitem, né? Com certeza. Aproveitar. As nossas férias elas são importantíssimas, porque para nós termos nossos hábitos saudáveis, eles não incluem só atividade física e alimentação, né? Nosso mental, nós precisamos estar com a nossa, né, com a nossa cabeça bem tranquila, né? Por isso que a gente vai tirar um belo descanso às vezes, né, Rose? Eu acredito que você deva ver muito no teu consultório um número, né, exorbitado mesmo de pessoas com ansiedade, estresse, também pela correria do dia a dia, mas também por uma alimentação inadequada, né? Então, se vai já tirar esse tempo de férias com seu esposo, ou com a família toda, com filhos, ou sua mãe e filhos, enfim, o formato que você vai, que você escolhe, busque ter, na medida do possível, qualitatividade nas suas férias, né? Tanto no seu tempo para poder descansar nas vias de fato e principalmente a alimentação que vai revigorar esse teu descanso e também essa parte mental, né? De paz e sossego e também uma disponibilidade maior para você continuar curtindo as tuas férias e voltar com essa mesma energia. Exato, então já se programa, né? Exato. Já vê para onde você vai, ou se você não vai, se vai ficar em casa, nas férias com as crianças, já planeja fazer algo com eles, já pensa que isso vai se tornar uma forma leve para você passar essas férias, né? Perfeito. Já se organiza, já pensa, questiona as crianças, pergunta, o que vocês gostariam já vai de fazer? planejando, já vai planejando, exatamente. né? Pensa em atividades, em coisas que vai criar uma conexão melhor, né? Não uma reconexão, porque a família já está ali, mas uma conexão, né? Entre vocês, entre uma cumplicidade, né? Que aquilo se torne leve. Não precisa ter uma obrigatoriedade de horário, jamais. De compromisso, né? Uma das coisas que mais impacta nas crianças é a obrigação em comer determinado alimento. Isso vai dando um bloqueio pro resto da vida. É muito difícil trabalhar com isso depois, sabe? Isso que tem que também estar sendo mudado com os pais. Isso, então oferta, né? Faz um bolinho, ensina a fazer, deixa a criança fazer bagunça, não tem problema, deixa a criança limpa colocar depois, a mão, exatamente. limpa depois. Isso vai te deixar mais leve, vai deixar teu filho mais leve, né? Então, o ambiente fica mais agradável, né? De conviver, de estar ali. E aí também a mentalidade sobre isso vai mudando. Muda. E não é só pra gente querer ser 100% o tempo inteiro, né? Com certeza, né? Nem faz parte da gente querer ser perfeita, né, gente? O bom da vida é justamente isso. Sermos imperfeitos e estarmos buscando sempre melhorar e amplificar cada vez mais o nosso ser, né, Rose? E sempre temos consciência do que a gente está fazendo, né?
porque, como a gente comentou lá no começo, né? Sempre vão acontecer eventos na nossa vida, Claro. né? Vão acontecer imprevistos, aniversários, festas. A gente não pode deixar de socializar. Isso que eu ia falar, a parte social não deve ser algo retirado da nossa vida para a gente, assim, ter um aperfeiçoamento na nossa alimentação. Ela deve estar inserida e a gente moldar isso como um hábito saudável. Isso que eu falo assim, a gente fala, eu quero fazer uma dieta por um determinado período, por exemplo, né? Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu vou agora 3 meses, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Tá errado, equivocado. Nós gente. precisamos adquirir hábitos saudáveis para a nossa vida. E continuando introduzindo o que você já faz, para de fato se tornar o hábito. Exato, para que isso gere equilíbrio na nossa vida. Exatamente. Né? Porque não vai ter equilíbrio se eu for muito restrito Radical, em alguma né? coisa, muito radical em outra. Então eu preciso ter equilíbrio. Eu tenho que sim fazer atividades físicas, né? Para que eu tenha mobilidade, para que eu envelheça com saúde. Eu preciso sim comer bem e fazer boas escolhas, porque os nutrientes são essenciais na nossa vida. Perfeito. Mas eu também preciso socializar, eu também preciso desse momento com os meus amigos e com a minha família, sabe? E aí é que está o equilíbrio. Isso é importantíssimo tanto quanto uma boa alimentação, né? Por isso que os dois têm que estar associados, né, Rose? Com certeza. Olha, adorei conversar contigo, foi uma delícia, ótimas dicas, né, gente, que a Rose passou neste episódio de hoje para você estar aplicando nas suas férias, nos momentos festivos, nos momentos sociais, inclusive, porque a gente não deve deixar de socializar, porque também é uma qualidade de vida que a gente implica na gente. Mas sempre com algumas regrinhas básicas que ela passa aqui para você manter a sua qualidade de vida na nutrição também e poder estender no decorrer do ano com a consciência tranquila, leve, aproveitando o máximo possível do que aparece de oportunidades na sua vida. A produção já está deixando o Instagram, siga e acompanhe a Rose por lá. Eu te agradeço por hoje estar aqui, minha querida, e espero que você volte sempre que quiser para abordar novas dicas para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço, né? Então fica só uma dica mais para as mulheres, né? Não precisamos ser 100%, precisamos sim ser saudáveis e cuidar de nós com muito carinho. Muito bem comentado, muito bem fechado, inclusive, e até uma próxima. Assim fechamos a nossa terça-feira maravilhosa de autoconhecimento, boa nutrição, tudo misturado numa boa xícara de chá para você tomar sempre diariamente aqui comigo com ótimos profissionais. Amanhã estou aqui sim para te convidar para darmos sequência à nossa semana e ao conteúdo que abordamos diariamente. Para quem não consegue ver ao vivo, fica tranquilo, assista no nosso canal do YouTube Chá das 5, numeral. Um grande beijo para vocês, até amanhã, tchau, tchau.